A paz do Senhor, aqui é o evangelista Aparecido. Aqui em Jeremias 31, versículos 31 e 33, diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amados, o nosso Deus, ele sempre quis que nos aproximamos dele. E com isso, ele sempre procurou fazer uma aliança, como um amigo, como dois amigos se dão bem, têm um bom relacionamento. O nosso Deus, pelo grande amor que ele tem por nós, já há muito tempo, desde o início da história da humanidade, que ele vem tentando se aproximar de nós. Mas nós vemos aqui que o Senhor diz assim: Eis que farei uma aliança nova. Ele está dizendo que já havia alianças feitas. Ele fez aliança com Abraão, ele fez com Noé, fez com Moisés. E essas alianças sempre foram quebradas. Sabe por quê? Porque nós somos maus, nós somos ingratos. Eu falo nós porque a natureza, a Bíblia diz isso, a natureza humana, ela é pecaminosa. Diz a palavra que o pecado é que nos separa de Deus, e essas alianças foram quebradas justamente por isso. E Deus insiste, ele continua querendo fazer uma aliança porque está preocupado não só com a nossa vida terrena, mas com a vida eterna. Então, para nós entendermos melhor, ele continua dizendo aqui: não conforme a aliança que fiz com seus pais, ele está mencionando as alianças anteriores que eu já falei agora no dia em que tomei pela mão para tirar do Egito. O povo estava lá em Egito, os hebreus cativos, escravos, trabalhando de sol a sol. Imagina uma escravidão. E o Senhor, pela preocupação, o amor dele, ele tirou o povo do Egito. Mas olha o que aconteceu. Eles invalidaram a aliança com Deus. Não respeitaram a busca da amizade com o povo. O povo não respeitou. Imagina, se isso acontece com a gente faz né, a gente falava assim quando era criança, ficar de bem, né, fazer, não ficar de bem, tô de mal, gosto de bem, e muitas vezes, naquele momento você fala, não, não quero mais, e desiste da pessoa, nunca mais você fala com a pessoa. Deus não é assim, e ele insistiu. Então ele está dizendo que invalidaram a aliança. E apesar de eu haver desposado, quer dizer, desposado é feito um tipo de casamento, né? Com as pessoas daquela época. Aí diz aqui assim: mas esta aliança que farei com a casa de Israel, que hoje a casa de Israel somos nós, ele dizia lá atrás, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Do que Deus está falando aqui? Escreverei no seu coração. Agora sim. Naquela época, era a lei de Moisés, as leis vinham para as pessoas para elas reconhecerem o erro. Mas não basta isso, falar, poxa.
Os 10 mandamentos, aqui diz assim, de não roubar e não matar, e uma série de não faz, né? Faça assim, não faça assim. As pessoas não, eles, os hebreus, o povo lá atrás não conseguiam cumprir. Dessa vez o Senhor quer escrever no coração. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos entender melhor. Ele diz assim: serei o seu Deus e eles serão meu povo. Essa aliança é uma aliança eterna. Nós vamos entender melhor que a aliança eterna é essa. O coração é quando sente na alma, é aquilo mais profundo do que simplesmente olhar, ler a lei e saber o que é errado, o que é certo, mas não conseguir cumprir. O povo não conseguiu. Foi a primeira lei, a primeira aliança foi lá com Abraão, foi com, na verdade, foram alianças com Noé, com, com Moisés. São várias alianças feitas e nada aconteceu, nada de obediência. E aí nós vamos entender por que essa aliança aqui vai escrever no coração. Essa aliança aqui está exatamente aqui, gente, meus irmãos. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim, esse sim, essa aliança é eterna. Essa aliança foi escrita aqui no nosso coração, quando o Senhor Jesus Cristo pagou um preço alto para fazer a nossa vez, para que pudéssemos, pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo, conseguirmos vencer o pecado. Olha o processo de Deus na vida de cada um. Vamos ler aqui. Eu deixei aqui um comentário que diz assim: após aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, temos paz com Deus, o que é muito diferente dos termos sentimentos pacíficos, como a calma e tranquilidade. Ter paz com Deus significa estar reconciliado com Ele. Não existir mais hostilidade entre nós e o Pai. Nenhum pecado bloquear nosso relacionamento com Ele. Só é possível ter paz com Deus porque Jesus pagou o preço por nossos pecados ao morrer na cruz. Eu destaquei aqui aceitarmos Jesus. É importante, meu irmão e irmã, que façamos o primeiro passo. Esse é o essencial. Aceitar Jesus é o quê? É confessar que Jesus é o único Salvador que morreu na cruz por nós. A partir desse momento, começarmos a aprender com Ele. Porque quando você aceita uma coisa, é que você significa o quê? Você concorda, você quer fazer parte, ou, enfim, há uma aliança. Essa aceitação de Jesus é uma aliança. E Ele é o Salvador, é o único. E é aqui a reconciliação, como se tivesse uma separação que o pecado criou. É o abismo, a desobediência, que as alianças passadas não funcionaram e Deus pensou: meu filho, vou me fazer homem, porque Jesus é o próprio Deus, vou fazer homem, vou na terra e vou ensinar e vou passar por tudo que um homem passa como ser humano. Olha só que processo. Para nenhum pecado bloquear nosso relacionamento com Ele. Então, de uma vez que Jesus vem e nos ensina, através da Bíblia, do Evangelho, nós começamos a entender o processo. E sempre orando para o Espírito Santo de Deus, que Ele nos deixou para nos orientar. Porque o Jesus pagou um preço e foi o pecado
morte na cruz, naquele tempo só morria na cruz quem era maldito. E ele se fez assim. Já imaginou? Pensando em mim, pensando em você. E muitos hoje não dão esse valor devido. É sério. Por isso que o mundo padece. A Bíblia fala, o Senhor nosso Deus fala assim: o mundo perece, padece por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a minha palavra. E Jesus veio para isso. Olha, a partir de agora, eu vou fazer aquilo que vocês não conseguiram. E ele veio ensinar o amor. O que Jesus diz? Aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração. Olha que maravilha. O próprio Deus falando assim. Então, Deus, ele não aceita soberba, orgulho. A gente tem que ser humilde. Ser humilde é a gente sentir, procurar sentir o que o outro sente, procurar, se puder ajudar, a gente ajuda. Deus não espera coisas mirabolantes, né? Fazer para as pessoas. Não, faz aquilo que é possível. O coração que é importante. Aquilo que é feito, Deus vê. Então, o Senhor Jesus, ele veio para isso. Então, essa mensagem é importante porque nós precisamos. A Bíblia diz que todos nós somos carentes de Deus. Nós não nos salvamos sozinhos. Nós precisamos de Jesus todos os dias. E aceitar Jesus não é só confessar e nunca mais. Aceitar é todos os dias. A gente fala, Senhor, eu ouvi aqui falar de Romanos 5:1, que nós somos justificados pela fé. E essa fé é em Ti. O Senhor é o autor e consumador da fé e não há outro Deus. Conversa com Ele porque o Senhor, Ele ressuscitou, Ele é vivo, Ele é uma pessoa. Ele está me ouvindo agora e está sabendo quem está ouvindo, quem está assistindo e quem vai, a partir desse conhecimento, pedir a Ele conhecimento de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Amém? Então fica aqui essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe tremendamente.